Agora, falando sobre cultura, tem diferentes portes de empresas contábeis, né? Sim. Quando vocês pegam ali um cliente, vocês chegam a cogitar com ele, dele implementar, por exemplo, reuniões ali entre os líderes para discutir novas iniciativas a partir dos dados, das métricas que o sistema fornece? A gente sempre orienta todo líder e toda gestão que a nossa solução ela tem que ir de encontro com o seu negócio. E a minha função é conseguir trazer dados para que você consiga evoluir, mas ao mesmo tempo consiga ter novas diretrizes de negócio, né? Então, assim, é lógico que ela não funciona só para a área contábil, ela foi aberta para todos os cenários, mas a área contábil abraçou isso muito bem, porque entendeu que faz sentido para o negócio. Então hoje os nossos, né, clientes, escritórios da área contábil que utilizam isso e replicam isso para os demais, o que eles mais questionam, na verdade questionam não, eles mais posicionam é a função de dizer assim, olha, eu vejo que a partir do momento que a gente trabalha com a solução, eu consigo focar mais no meu cliente. Eu consigo trazer uma qualidade melhor da entrega para o meu cliente. Então, assim, quando você vê que nesse meio do processo, né, a gente está participando junto e o final da entrega é muito mais positivo, eu falo, essa é a sacada do negócio. É aí que a gente entrou, porque você não consegue... a nossa ideia não é quebrar nenhum ciclo, mas exatamente criar essa jornada com você, aparando as arestas da onde está o desvio de atenção e trazendo para que você consiga fazer no final a melhor entrega para o seu cliente. E o feedback dos próprios colaboradores? Você tem alguma história, algum caso para contar? Tenho sim. Tem cliente, né, que conta pra gente que no primeiro momento ele fica completamente assustado. O colaborador acha que ele está participando do Big Brother. Né? Está sendo monitorado, está sendo controlado, vai acontecer muita coisa e na verdade a gente está mais preocupado exatamente em cuidar da saúde dele ali. No primeiro momento é lógico, ele fica, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo me controlando, o que está... Mas aí a hora que ele entende que ele está sendo acompanhado e que o resultado dele está sendo analisado e principalmente aquele cara que produz, que entrega, ele vê que aquilo ali é comprovado, porque a gente deixa de deduzir, né? Eu falo que ter feeling do negócio e entender do negócio faz muito sentido. Só que o feeling ele não pode se tornar uma metodologia de gestão. Você tem que ser baseado em dados. E aí quando essa entrega acontece e o colaborador fala, poxa, ele viu que eu fiz isso. Nossa, ele viu que eu fiz muito a mais, que eu entreguei muito a mais, isso está aparecendo. Então, assim, isso traz para o colaborador uma satisfação, ao ponto de falar, bom, tudo que eu estou fazendo é visto. É fato, eu sou remunerada mais por isso, eu sou bem visto por isso, e isso melhora exatamente a minha performance, como também acentua aquele que precisa ser treinado, aquele que precisa ser aprimorado. Então, quando a gente fala com os colaboradores, eles aparecem por aqui e falam assim, nossa, o pessoal está me monitorando, mas agora a gente recebe até uma premiação extra, porque quando a gente atinge tanta porcentagem, o pessoal premia a gente com tal situação, então eu falo, cara, que bacana. A metodologia muda a cultura da empresa, muda a forma do colaborador entender a entrega que ele mesmo faz e como a liderança trata esse retorno com eles. E quando a gente fala de um retrato geográfico, por exemplo, é uma coisa de capital ainda? Ou as cidades menores também estão entendendo essa necessidade? Você falou uma coisa que é interessante esse ponto de vista. Por quê? Porque eu tenho cenários por região, aonde o interior tem certa clareza e às vezes muito mais do que uma capital. Então é difícil eu conseguir pontuar para você agora, né? Eu tenho muitos clientes da região do sul, muito do nordeste, centro-oeste. Hoje a gente está a nível Brasil, isso é maravilhoso. Mas eu falo, o cliente do interior, ele tem uma clareza talvez um pouco mais delicada do quanto isso mexe com o financeiro dele. Não que o grande não tenha, mas o impacto para o pequeno, às vezes, é um pouco maior de um desligamento, de uma saída, porque eu falo que nenhum funcionário ele pede desligamento de uma hora para outra. Os sinais sempre acontecem, sempre aparecem. Mas para uma empresa pequena, isso às vezes é muito mais sentido, porque um cara especial, é em potencial, de uma empresa grande, né, que tem uma quantidade muito maior. Então, é difícil a gente pontuar, mas os dois cenários sentem a utilização e a mudança com o uso da plataforma. E por que o contador consultivo teria que aderir a um tipo de ferramenta desse? Se ele vem para um evento desse, para buscar conhecimento,
crescimento profissional, aumento de ROI, visar uma rentabilidade agressiva e aumentar o seu faturamento, a plataforma foi feita para isso, para unir forças com esse líder, com esse cara que tem visão de negócio, que quer aumentar e não sabe por onde, às vezes, está tendo prejuízo, por onde está perdendo a mão. E aí, a minha visão para a plataforma com o líder é exatamente isso. Cara, eu vou te mostrar aonde você está perdendo dinheiro. Eu quero trazer para você aonde a sua equipe não está conseguindo enxergar. Então, assim, o que você não vê, que está no escuro, é aí que eu quero clarear para você. Então, assim, aumentar faturamento, crescimento para dentro da empresa, é isso que a Work Monitor quer trazer. Mas com uma visão saudável, trazendo isso para dentro do seu negócio e fazendo com que isso some para o seu resultado. E uma coisa interessante que você falou a respeito de a empresa sentir muito, principalmente se for uma empresa contábil pequena, a saída de um colaborador. O colaborador tem todo um custo para uma estrutura de empresa. De certa forma, quando vocês analisam as métricas gerais, as devolutivas de clientes, teve também reversão de casos, diminuição daquele funcionário que já estava fraco, para ele se reanimar de novo e permanecer na empresa, manter produtividade, sabe? Sim. Esse ponto é um ponto muito especial que a gente sempre trabalha e sempre direciona isso com uma abordagem positiva. Por quê? Porque a visão, e eu acredito nisso, que não é demitir pessoas. Porque o nosso, lema da empresa é pessoas melhores, melhores resultados. Só que para desenvolver pessoas, você precisa de tempo. Você precisa gerar conteúdo com ela, você precisa acompanhar, você precisa estar junto com ela. Então, essa necessidade de diminuir, de aumentar o time é sempre necessário. É lógico que a gente vê sinais aonde uma demissão ou um corte foi necessário e mesmo assim não diminuiu a entrega da empresa. Então, é pontual. Porém, tem momentos onde eu preciso necessariamente fazer contratações e essas contratações precisam ser positivas. Então, tem dores que precisam ser tratadas. A questão é como nós tratamos ela. Então, a minha posição, a nossa posição como Work Monitor eu vou te ajudar a tratar isso baseado em dados. E esses dados vão trazer uma visão mais eficaz para a sua tomada de decisão. E aí, quando a gente fala dos próprios líderes de empresa, quais são os principais flagrantes deles, sabe? Quais são as reclamações? O celular é o pioneiro mesmo? O que é que está pegando? Olha, o celular, ele é um vilão, mas precisa entender em qual sentido ainda, Muitos escritórios ainda utilizam o celular para muita tratativa, assim, que é pontual e necessária, mas a questão é até quando isso não vira um problema. E aí vai muito da cultura de cada empresa. Mas assim, o uso do celular, o famoso cafezinho, que a gente faz a pausa e tudo mais. Gente, por favor, eu não tenho nada contra a pausa do café. Não é isso, tá? Eu acho que tem que ter a pausa do café. A questão é em como a gente trata essa pausa. Então, é uma pausa necessária, é uma pausa equilibrada, aonde a gente consiga colocar alguns limites. Porque se isso não houver, se não houver esse limite, você acaba perdendo eficiência. E a entrega do dia a dia não é mais a mesma. Então, aquela atenção que você poderia dar, você está perdendo no meio do caminho pela falta de atenção e a distração que vai aumentando. Então, quais são as outras coisas que pegam também? Cafezinho, celular? Celular, cafezinho. É complicado a gente falar, as demais atividades do dia a dia, porque assim, eu adoro, tá? Não vou falar, adoro aquela festinha no final do dia, aquela antecipação é muito bacana, mas eu falo que tudo que é controlado é bem organizado e dá tudo certo. Mas eu acho que a questão mais das pausas e das saídas, sem justificativa, que às vezes acaba acontecendo um pouco mais e você não tem o controle disso, ou até, talvez o que pese um pouco mais seria as horas extras indevidas. Que hoje acho que pode pesar muito para dentro do escritório, você ter uma hora extra sem saber o porquê ela está sendo utilizada. Então hoje, quando eu até
Falo de novo, quando a gente olha a timeline do colaborador, que eu consigo ver a jornada toda e vejo que ele tem várias folgas, né? Que eu falo, parou várias vezes durante o dia e você não sabe por quê. E no final do dia, bateu 6 horas, ele vira para você e fala, preciso de mais 1 hora para finalizar uma atividade. E aí? Essa 1 hora é necessária mesmo? Ou ele poderia ter entregue isso dentro da jornada de trabalho dele? Então, acho que isso, financeiramente, para o escritório contábil, a hora que ele vai fechar a folha no final do mês lá, ele fala, nossa, tem tantas horas extras aqui, será que essa hora extra realmente era necessária? Eu não falo, não é que não tenha que fazer, mas eu acho que assim, se fizer, que seja exatamente porque foi necessário, e não por um descuido. Então assim, se você não conseguir ter a visibilidade disso, você se perde, porque você está gastando por uma coisa que você fala, poxa, já poderia ser entregue durante o horário expediente. Então eu acho que se for colocar assim do mais pontual, eu falo que a hora extra indevida seria o ápice. E o legal é que quem trabalha diretamente com tecnologia, o tempo todo está um passo à frente, né? Então, por exemplo, hoje vocês contêm essas funcionalidades e métricas, né? A pessoa ter ali rapidamente uma visão do funcionário. O que vocês estão trabalhando mais? O que vocês querem avançar? A gente brinca que quanto mais informação eu conseguir liberar do gestor e para o dono de empresa, isso torna o time dele mais transparente para dentro do negócio, né? Então hoje a gente tenta trabalhar com o máximo de informação possível, é lógico de uma forma muito mais clara, porque às vezes pode dar muita informação, mas hoje todo mundo tem IA, hoje todo mundo tem vários relatórios e a preocupação às vezes você pode ter tudo isso de ferramenta, mas não sabe utilizar. E a nossa visão hoje é conseguir trazer isso de uma forma muito clara e muito simples. Por isso que eu falo, a nossa ferramenta ela é muito intuitiva. Ela tem muita informação que é simples de você visualizar. E isso ajuda o dono do escritório a tomar decisão. Então, olha, a gente busca o quê? A gente busca pontuar aqueles sinais invisíveis que não aparecem, que é o quê? O seu dia a dia. É fato que a gente sabe, todo mundo entra às 8 e sai às 18. Mas o que acontece durante essa jornada das 8 às 18? É aí que a gente entra. Mostrando ponto a ponto para você, através de vídeo, tela gravada, informação ao vivo. E isso você faz com que o gestor pare de andar no corredor para saber o que está acontecendo. E aí ele vai atrás dos clientes que ele precisa, buscar cliente para aumentar a sua carteira, buscar para aumentar, né, a sua estrutura, enquanto a sua equipe realmente está fazendo a entrega que é devida. E existe uma vertente de contratação de pessoas que são sênior e que às vezes são até pessoas que têm mais de 40 anos, de 50 anos, mas pode ser que uma massa dos escritórios contábeis ainda são de pessoas muito novas, né? Então, vocês perceberam pelas estatísticas de vocês, pela troca com os clientes, se os desafios são diferentes em relação à faixa etária? Pela questão da faixa etária, a gente sabe que existe, não é um costume, né, como a gente pode dizer, mas assim, já foi visto que são culturas diferentes, né? São entregas diferentes. A gente vê que o pessoal mais antigo são mais pontuais, né? Eles têm uma visão, às vezes, um pouco mais delicada de clareza, de entrega, de trabalho. Enquanto o pessoal mais novo já está muito mais acelerado. Esse time de agora, o pessoal está, né, vem no 220. Mas, ao mesmo tempo, o resultado é que impacta. Né? Então, entre a faixa etária e a entrega, existe o quanto dessa entrega tem qualidade. Vem de qualidade. E aí, até nesse ponto, a gente tem lá dentro da plataforma um ponto que chama score de engajamento. Que você consegue exatamente analisar o quanto de engajamento dentro das atividades que ele está entregando no dia a dia, com o uso da plataforma, isso está atrelado à qualidade da entrega que ele está fazendo lá na ponta, no final, quando chega para o cliente. Então, esse ponto a gente também consegue medir e entregar isso para o dono do escritório, para ter mais um ponto de apoio para tomar decisão. Pois é, a contabilidade ela tem várias viradas, só que produtividade é sempre o assunto. Então, saber se a sua equipe está lucrando ou não está lucrando, está te dando prejuízo, contador, contadora, é um fato que deve ser sempre examinado com tecnologia. Concordo. A tecnologia veio para ajudar. Eu te agradeço demais tudo que você compartilhou.
Muito obrigada. E o evento continua, viu, gente? Os podcasts estão incríveis, com personalidade, com softwares super interessantes. Continue acompanhando.